Existe uma parte de você que está sabotando a sua prosperidade e você provavelmente não sabe qual é. Jung chamou isso de sombra e hoje eu vou te mostrar como ela opera nas suas finanças e por que ela é tão difícil de ver. Jung ele foi além de Freud. Sim, ele identificou que dentro do inconsciente existe uma parte específica que ele chamou de sombra. A sombra é tudo aquilo que você reprimiu, é tudo aquilo que você escondeu, tudo aquilo que você negou ao longo da sua vida. A sombra, ela não é um lado mal, ela é o lado inconsciente e é por isso que ela foi empurrada para debaixo. Sim, é como se ela tivesse empurrada ali para debaixo do tapete para que ela para que ela não pudesse ser vista. A sombra, ela ela vem lá, ela tem uma raiz lá na sua infância, onde você aprendeu que querer dinheiro era ganância, que cobrar era ser deselegante, que vender, todo vendedor era um impostor, ele estava vendendo algo que ele não resolvia, que crescer demais era perigoso, que demonstrar necessidade para outras pessoas era fraqueza. Essas crenças, elas foram lá para a sua sombra, lá para o inconsciente. E de lá, elas continuam conduzindo suas decisões financeiras. Sim. No meu primeiro vídeo, se você quiser, eu vou colocar aqui no card, eu conto por que eu idealizei o projeto. E ali eu conto situações que estavam acontecendo comigo. Se eu estivesse com uma sombra muito elevada, se eu ainda não tivesse acolhido as minhas sombras, eu não teria gravado aquele vídeo. Porque você vai perceber aqui, se você leu, você assistiu outro vídeo depois que terminar esse, você vai lá no outro vídeo, que é o primeiro, onde eu conto a minha história, eu conto por que eu comecei essa trajetória, você vai perceber como é que é diferente quando a gente integra a nossa sombra. Uma das primeiras características da sombra e que ela aparece aqui na vida do empresário é a vergonha de prosperar. Então, a sombra da vergonha financeira, ela é uma das mais presentes que eu vejo no dia a dia e das menos reconhecidas. Porque ninguém quer falar que tem vergonha em prosperar. Não, ninguém quer falar. Todo mundo diz que eu quero faturar, eu quero ver minha empresa crescer, eu quero ter muito dinheiro, eu quero que de fato eu consiga empregar muitas pessoas, investir de fato no meu negócio. Mas ninguém fala abertamente que tem vergonha de prosperar. Não, eu tenho vergonha de ficar pobre. Da boca para fora fala isso. Mas internamente ele tem uma sombra. E essa sombra é a sombra da vergonha financeira. Então ela está muito presente e ela aparece quando você cobra menos do que você deveria. Gente, eu gosto de me dedicar muito aos meus projetos. Quando eu tenho um projeto da área de RH, de gestão de pessoas, ou seja, de liderança, eu faço tudo com muito cuidado, com muita responsabilidade. Mas sempre eu percebia que quando eu ia precificar, eu tinha receio, porque eu sempre achava que o cliente não ia pagar o valor que eu estava pedindo pelo projeto. E é engraçado isso acontecer, que eu quebrei uma vez essa sombra, quando eu ia fechar um projeto para um cliente, e era um projeto tão simples assim, tão tranquilo, que sabe assim, virei para o projeto e falei assim, quer saber? Eu vou cobrar 3 vezes mais. Ali foi o meu teste. E pasmem, o cliente pagou. O cliente pagou 3 vezes mais pelo valor que eu inicialmente iria cobrar pelo projeto. Mas isso eu deixo mais detalhado depois, conto para vocês em outro vídeo. Então, quando a gente minimiza os nossos resultados, quando a gente não consegue de fato enxergar valor naquilo que a gente entrega, existe ali essa sombra que é a vergonha financeira. Então, a gente sente desconforto com a prosperidade. Olha o meu assistente aqui do lado. Ele está assistindo o vídeo. A neurociência mostra que a vergonha ela ativa as mesmas regiões cerebrais que a dor física. Então, o cérebro ele faz de tudo para tentar
evitar a vergonha. Sim. Então, inclusive, ele pode te sabotar e sabotar esse crescimento antes mesmo que aconteça, antes mesmo de que você, de fato, possa deslanchar, até pensar que vai acontecer, a vergonha ela já imperou e já te colocou para baixo. A gente tem os dois extremos, a gente tem a abundância e tem a escassez. E a vergonha, ela vai estar lá. E em ambos, ela vai paralisar a gente, seja na abundância, seja na escassez. Bom, o controle que muitos empreendedores carregam, a necessidade de ter que controlar o máximo possível o negócio ao ponto de sufocar. Aquele empresário que ele não consegue delegar, que ele é centralizador, que ele não confia em ninguém, que ele acha que ninguém vai conseguir fazer melhor que ele tem dificuldade em ensinar outras pessoas. Muitas vezes o negócio dele já demanda uma certa quantidade de mão de obra e que ele não dá mais conta sozinho, mas ele não consegue treinar ninguém, porque na cabeça dele ninguém vai fazer tão bem quanto ele. E também entra até uma certa crença de que se ele ensinar alguém, a pessoa vai sair da empresa e vai dar um calote, vai montar uma empresa para ele, vai virar concorrente depois. Então, existe essa crença da culpa também, né? Aqui a gente sai do controle, que é uma sombra, e também entra na culpa. E aí vocês vão entender como que ela impera nisso. Então, quando ele vem com esse excesso de controle revestido nisso, querendo dar conta de tudo, centralizar tudo, é porque ele tem medo. E esse medo é que faz o negócio dele não crescer. E eu falo sempre que o tamanho da empresa é do tamanho da cabeça do dono. Quanto a cabeça for pequena, a empresa é pequena. A cabeça que eu falo é a mentalidade. Ele também carrega uma culpa em crescer. Então, toda vez que as coisas vão melhorando, algo parece que vai destruir. É uma encomenda maior que ele recebe, dá problema no maquinário, dá problema na entrega, dá problema no fornecedor. É uma culpa inconsciente por prosperar. Então, o inconsciente, ele entende prosperidade ali como se fosse uma ameaça. Ele vai fazer de tudo, para voltar ao tamanho que a empresa já era, que é o tamanho conhecido. Então, a autossabotagem aqui, gente, não é uma fraqueza de caráter. Eu vejo as pessoas batendo muito assim na questão da autossabotagem, como se a autossabotagem, a pessoa se autossabota porque quer. Eu, na minha concepção, na minha visão psicanalítica, a pessoa se autossabota porque ela ainda tem traços inconscientes que ela ainda não identificou. Porque a partir do momento que ela traz luz à sombra, a tendência é quebrar essa autossabotagem. É o inconsciente tentando proteger essa pessoa de que algo que ela ainda está percebendo ali como se fosse uma ameaça. Então, mesmo que essa ameaça ela não exista, mas o inconsciente está interpretando e vendo aquilo como se fosse uma ameaça. Então, a transformação ela começa quando você para de lutar contra a sua sombra e você começa a integrar ela e dar nome ao que de fato estava operando em silêncio. Gente, eu faço Devolutiva DISC e sempre que eu vou fazer Devolutiva DISC, eu não trago só dentro do resultado do DISC, eu também trago do ponto de vista da neuropsicanálise. E quando eu vejo ali que eu vou explicar para a pessoa as sombras, que são os pontos a desenvolver, a pessoa ela tende a focar somente naquilo que ela não é tão boa. A entropia psíquica faz com que ela foque no que não é tão bom, porque o nosso cérebro, ele tem uma predisposição àquilo que é ruim. Então a pessoa foca no que não deu certo. E o fato de a gente estar falando sobre as sombras é para que você possa integrar, para que você possa também reconhecer que ela estava ali presente. Aqui no próximo vídeo, no próximo vídeo, eu vou falar sobre as lealdades sistêmicas e os padrões que vêm da sua família e que pesam no seu negócio sem que você saiba. Me conta aqui nos comentários qual dessas 3 sombras mais você se reconheceu. Se é a vergonha, se é o controle, se é a culpa.
Bom, eu vou disponibilizar aqui também para você o link gratuito de um diagnóstico financeiro para você descobrir qual é o padrão financeiro da sua empresa, tá bom? Te vejo lá no nosso próximo vídeo.